bem, senhores. Vamos estar falando aí com cenários globais e do Brasil, incluindo a questão de geopolítica. Óbvio que nós temos aí apenas uma hora, não dá para te discorrer com muito detalhe. Então, eu vou dar para vocês um overview, vou explicar como que nós fizemos as tendências e, no final, a gente vai dar uma conclusão e sugerir para vocês o framework que eu já estou usando há algum tempo, que é o da ISO 30050, que eu considero fantástico para a gente poder estar pilotando neste mundo nosso totalmente volátil, ok? Bom, vamos estar seguindo essa agenda aqui hoje, basicamente, de maneira clara e direta. Né? Primeiro, vou falar dos objetivos do webinar, rapidinho. Segundo ponto nosso, vamos falar da metodologia e vetores motrizes que o mundo hoje possui e está exposto, obrigatoriamente. Vamos falar aqui da questão geopolítica, questão dos riscos globais, os riscos do 2026, a gente dá depois uma conclusão, tá certo? Então, a gente vai falar de tendências, basicamente, que é um ponto fundamental. Tendência geopolítica, riscos globais e riscos Brasil. O objetivo nosso é marcar com vocês aí 3 gols. Apresentar as tendências do cenário geopolítico do mundo. Para isso, a gente fez aí um pequeno resumo e uma integração, tá certo, do que nós pesquisamos no mercado. Apresentar os cenários de riscos globais, também com tendências, nós juntamos para poder ter as tendências colocadas, foi uma variação que estamos fazendo aqui esse ano, uma inovação em termos de metodologia, e a tendência do risco Brasil, que é fundamental para nós também, certo? O que nós pesquisamos e onde que pesquisamos? Então, a gente pesquisou Global Risk Report, pesquisamos da Eurásia, pesquisamos da Ernst Young, KPMG, Protiviti, da Associação dos Auditores Internacionais da Europa, PwC, Deloitte, quer dizer, aqui não cabe tudo, a gente colocou algumas para vocês terem uma ideia. Então, fizemos uma pesquisa, um pupurri do que o mercado estava falando, e a partir daí nós começamos a utilizar uma metodologia nossa, né? Que a gente utiliza ferramentas e técnicas para construir cenários. A gente acha isso muito importante para a gente poder estar integrando essas informações, tá certo? E a realidade se segue o nosso framework proprietário, um framework nosso específico de cenários prospectivos, visando integrar e interpretar os eventos e os efeitos em cascata. A gente usa como base o nosso software Interrisk. Então, a gente usou isso dentro da nossa metodologia e da nossa ferramenta. Foram adaptadas da onde essas metodologias? Dos 2 cenaristas mundialmente conhecidos, Michel Godet, francês, escola francesa, e Peter Schwartz, da escola americana, tá certo? Da GBN. Então, os 2 são feras aí, os 2 possuem, na verdade, já uma boa experiência, uma ampla experiência, então é fundamental que a gente use essas referências. Hoje, o nosso maior diferencial que a gente usa para interpretar e são os impactos cruzados, o teorema de Bayes, que são das probabilidades condicionantes. Ou seja, mas a questão não é a gente complicar com um teorema, etc. A gente tem que mostrar a conectividade, a interconectividade de uma forma mais prática através da matriz de impactos cruzados. Então, a metodologia foi essa que a gente colocou para a gente poder estar entendendo os vetores, tá certo? Muito bem. O que nós temos aqui para poder estar falando com vocês, então, no contexto global nosso? Bom, senhores, o mundo vive hoje essa onda toda de nova competição, ou seja, esses impactos que vêm dessa nova competição, tá certo? Criam uma série de riscos simultâneos em N domínios. Por quê? Porque houve uma quebra, tá certo, de paradigma conceitual, né, do último século nosso, do século XX, para o século XXI, aonde a cooperação, tá certo, o multilateralismo foi embora, está indo embora, tem uma crítica muito grande em cima dele agora, né? Os Estados Unidos está puxando isso de maneira muito clara e isso está fazendo uma certa revolução. Quando a gente fala revolução, uma certa volatilidade no mundo. Então, isso é importante a gente ter. Todos os vetores motrizes para esse mundo incerto, volátil e interconectado, ele fala com quem, tecnicamente? Então, ele fala, primeiro, são 3 grandes vetores que o pessoal identificou. Primeiro é a guerra cinética, que é um conflito armado tradicional, mas ele utiliza uma força, tá certo, física, letal e de energia em movimento. Então, joga bomba, projéteis, mísseis, tanques. É uma guerra convencional, não é uma guerra ainda, né, extremamente avançada, tá certo?
tipo estamos vivendo lá na Ucrânia, vivemos aí no Oriente Médio, tá certo? Ainda não só com Israel, mas com outros países que estão ainda em conflito, e o foco é destruir ativos do inimigo, ocupar território ou eliminar combatentes, mas o foco são esses três. Então, estamos vivendo hoje um momento com guerra cinética. Estamos vivendo hoje também as armas econômicas para obtenção de vantagem estratégica. Então, guerra cinética, poder militar, armas econômicas, a geoeconomia atuando fortemente em cima. Quem puxa muito isso tem sido os Estados Unidos, claramente colocado, e com isso temos a fragmentação das sociedades. Então, temos uma diluição, uma quebra, uma desigualdade, porque o impacto nos vários países são extremamente diferenciados e desiguais. E isso cria, na verdade, esta incerteza que nós estamos vivenciando. Então, isso é primordial a gente entender, na verdade, este processo claro. As consequências, então, as instituições que sustentavam a estabilidade estão indo embora, foram embora. Estão hoje paralisadas, estão hoje consideradas ineficazes, ineficientes, tá certo? Por quê? Porque perdeu ou perderam a força completamente, né, daqueles que o apoiavam. Então, estou falando aí dos Estados Unidos, com várias instituições, inclusive a Organização do Comércio. Então, esse é um ponto fundamental, juntamente com a ONU. E isso tem tumultuado extremamente esse relacionamento. Então, a queda do multilateralismo é uma questão hoje concreta, tá certo? Não é mais uma questão de estar levantando cenários, isso já está acontecendo, com a questão da multipolaridade. E aí não tem ninguém hoje para poder fazer a cooperação, puxar o cooperativismo, puxar, na verdade, não uma queda de braço mais, mas puxar, ter, na verdade, uma valoração em termos de você não ter, né, que fazer consequências graves, nefastas, com relação aos outros países, ou as brigas, ou o descontentamento que nós temos. Mas isso é o mundo que estamos vivendo hoje, certo? Então, isso é fundamental, esse entendimento, né? Um dos pontos que esse mundo puxa muito na geoeconomia, ele gera os próprios riscos da economia, da área financeira. Gera inflação, gera a questão fiscal nos países. Então, o mundo hoje está endividado, tanto a pessoa física como a pessoa jurídica, as bolhas de ativo e os mercados voláteis. Então, tudo isso aí junto forma um contexto que é um contexto mais agressivo, não é um contexto tranquilo, como nós tínhamos pensado antes, tá certo? E a consequência disso, o que vem a ser? Causa impactos desiguais, já falei nisso. E isso depende de quê? Da resiliência de cada país. Em relação a quê? Em relação a outros riscos que ele possui, tá certo? Mas gera na veia um tipo de desgaste com todo mundo do chamado contrato social entre o cidadão e o governo. E aí aumenta a fragmentação social. O governo passa a não entregar aquilo que ele prometia, isso gera um desgaste muito grande, isso gera uma polarização e gera uma perda de confiança. Então, vejam vocês como o processo hoje ele está se desencadeando, né, em fases, em nuvens, na verdade, né, de maneira muito clara. Ele está vindo e vem como se fosse uma cascata, né? À medida que os riscos vão se materializando, esses riscos criam outros. Então, a interconexão hoje, senhores, é extremamente forte. E aí que nós temos que estar entendendo estes processos, tá certo? Nesse contexto global, nós temos o quê? Os vetores motrizes, na verdade, que são aqueles três, a guerra cinética, que nós já conversamos, que puxa, ela cria policrises, tá certo? Quer dizer, o que é policrises? Várias crises ocorrendo simultaneamente. Então, eu tenho hoje guerra, eu tenho hoje a questão econômica, eu tenho hoje a questão, né, do Estado de Direito, eu tenho hoje o direito, né, das pessoas que estão sendo deixadas de lado. Então, eu tenho N situações que acabam virando crise e que, infelizmente, impactam nas cadeias globais que nós temos. Então, entra aí uma aceleração tecnológica, esse é um ponto fundamental, a questão da IA, vou falar um pouquinho mais na frente, porque a IA, a questão dela é o que nós, como humanidade, vamos fazer com a IA. Em relação a quê? Em relação à governança, em relação à ética, ou vamos deixar a bola rodar?
Obviamente, não dá para ter uma governança cerrada em cima da IA, porque ela vai virar uma arma de competição entre os variados países que já estão competindo com ela. Quer dizer, e nesse caso, né, pode ter, na verdade, né, a questão de você estar criando, na verdade, um monstrengo que depois vai dar um tiro no pé da própria humanidade. Vamos controlar, vamos deixar de absorver o que tem de melhor a IA, que tipo de controle que tem que ter? Para isso, teríamos que ter o quê? Teríamos que ter uma cooperação muito grande. Como isso já deixou de existir, fica mais difícil você ter uma governança aberta, transparente, para que todo mundo pudesse dar, na verdade, a sua participação. Complicado. Degradação ambiental, a gente sabe, vocês já estão sabendo, obviamente, os relatórios estão aí para a gente estar olhando que os riscos ambientais agora eles foram reposicionados em função das prioridades mais, né, chamativas, tá? Que é o risco geoeconômico, o risco geopolítico, certo? A questão social e a questão cibernética também. Então, isso tudo puxou, né, e deixamos de lado os riscos ambientais, que, obviamente, daqui a 10 anos, como ocorreu, né, eles vão estar impactando a gente na veia. Isso é um problema grave. A questão da desigualdade social, gravíssimo aqui para nós, no mundo como um todo, e pega na veia para nós aqui da América Latina, para o Brasil também, obrigatoriamente, impacta a gente de maneira direta e indireta, junto com a polarização que nós teremos, inclusive, nessas eleições, tá certo? Então, isso é um ponto claro que temos que estar olhando. Esse daqui, senhores, é o contexto que nós temos hoje. Esse é o molho que nós temos hoje na nossa frente para a gente fazer o que dá para ser feito, em termos de você poder estar mitigando, olhando, fazendo a prospectiva, verificando, na verdade, os pontos considerados nevrálgicos para poder estar pilotando. A nossa grande arte, na verdade, é fazer a antecipação e a gente se preparar para que nós possamos ter, na verdade, o processo corrente. Não tem como a gente poder escapar disso, tá certo? Isso é fundamental, o que nós estamos dizendo aqui agora, tá certo? Então, esse é um ponto crítico. Em termos de geopolítica, o que nós estamos batendo aqui para a gente entender? Pegamos, obviamente, o relatório da Eurásia, que é o top de linha, você já conhece a Eurásia. Vamos ver aqui o que eles falam aqui em termos de geopolítica. Então, fala da questão de uma revolução política nos Estados Unidos, né? O Trump está revolucionando a forma de estar governando, a forma de poder, né? Está retirando e quer retirar os freios e contrapesos, não quer ser gerido por isso. Isso gera um problema grave nos Estados Unidos. A questão do uso da tecnologia, né, nos próprios Estados Unidos é um ponto importante. Os Estados Unidos hoje entrega, certo? Teoricamente falando, uma tecnologia do século XX, enquanto o chinês já entrega a tecnologia do século XXI. Uma tecnologia limpa, mais forte, mais veloz. Então, isso é fundamental. Trump, inclusive, lá nos Estados Unidos, em relação à energia limpa, ele está proibindo de ter, na verdade, a questão da eólica e por aí afora. Então, viram vocês em posição que nós temos, né? Temos aí a questão da doutrina dele, que ele está adaptando, né? Não é mais com M, é com D, do Donald Trump, tem que ser do Donald, né? Para poder ter, na verdade, a seara debaixo dele, a área de influência ele comanda. Ou seja, a América Latina que agora ela não quer ninguém colocando mais os pés aqui dentro, quer cercar né, o quintal dele, não quer que a China faça mais negócio diretamente com a gente, eu falo os latinos aqui americanos, tá certo? A América Latina como um todo, tá certo? E ele está usando isso como força, né, que é o território que ele, Estados Unidos, possui. Está congelando a questão de Cuba, fechando todas as portas para que ela não tenha muita saída em termos, inclusive, de petróleo, né? Segundo consta aí, tem petróleo por mais 15 dias, e aí não tem mais para quem pedir, porque não recebe mais da Venezuela, o russo não pode entrar no cinturão que foi montado, então, situação, o circo está armado para a gente poder ver o que vai dar disso daqui. A Europa está hoje emparedada, está sitiada, ela tem que ter a solução dela para que possa estar tendo condições de enfrentar a Rússia, se for o caso, sem os Estados Unidos. O Putin sabe disso, tá certo? Então, eles estão se preparando. Na reunião que teve lá do Fórum Mundial, o Trump foi falar com o secretário da OTAN, e o secretário da OTAN falou claramente: nós não temos que ser igual a vocês.
aos Estados Unidos. Não temos que estar preparado no mesmo nível que vocês. Nós temos que estar melhor que os russos. O que ele quis dizer é que o russo não está no patamar americano, e se eles alcançarem o patamar do russo, já está muito bom para ele, né, que ele estava conversando. Então, essa é a posição que eles estão tendo, porque eles têm e ficaram muito tempo, né, na verdade, com a barriga focada aqui no balcão, encostado na sombra, não trabalharam, não investiram, desinvestiram em termos de defesa, e hoje tem um exército, né, extremamente fragilizado como um todo, não suporta uma pancada da Rússia, né? Então isso que é um ponto principal. Fala aqui do segundo round em relação à Rússia também, que está abrindo aí uma segunda frente, então isso vai criar um outro problema, é o segundo round que a Eurásia considera que é nevrálgico. Fala da questão do próprio Donald Trump, tá certo? Nos Estados Unidos, é o capitalismo de Estado com a cara norte-americana. Então, Donald Trump está voltando com aquele processo que o Estado tem que investir, embora tenha o capitalismo americano, mas o Estado dá a diretriz, o Estado tem que dar as rédeas, né, para quem tem que fazer e de que forma que tem que fazer. Então, isso é uma mudança também muito forte em termos de cultura, tá certo? A questão da China, que pode estar envolvendo aí, tendo uma armadilha muito grande em relação à economia, e isso mexe com os parceiros dela, incluindo o Brasil, que se ela parar e acaba tropeçando, tá certo? Que posição que vai ter, como que ela vai dar o suporte necessário. Não só no Brasil, mas você pega aqui a África, por exemplo, é um outro ponto, tá certo? E tem muito investimento aqui na África de maneira cara. A IA, não tem como não falar da IA, pelo aquilo que eu já conversei com vocês de uma maneira ampla, né? A questão da IA hoje é para onde que vai a humanidade? De que forma que nós temos que controlar a IA? Já que o mundo hoje começou a aproveitar, começou a usar das benécias que tem a IA, tá certo? Mas chegar num nível mais avançado, tá certo? O Silvio Meira fala, que é um cientista brasileiro lá de Pernambuco, que nós temos 9 níveis de inteligência artificial. Nós estamos aí, tecnicamente, no 5º nível, nós que eu falo o mundo, não é o Brasil, mas é o mundo, tá certo? E para alcançar depois os outros 4, agora é um pulo de 50 anos, 30 anos, ninguém sabe ao certo, mas a questão é que nós temos que perguntar aonde que vai parar e aonde que nós, a humanidade, queremos ter ou não ter ou parar. Então, isso é uma pergunta que tem que ser feita, tá certo? Porque, de repente, podemos dar um tiro no pé. Existe a chance da IA nos comandar, existe a chance da IA comandar, né, a humanidade, então, e ela se sentir superior. São perguntas, senhores, que o mundo hoje está fazendo, tá certo? Esse é um ponto importantíssimo, tá certo? Isso é fundamental a gente entender o processo. Aí ele fala da questão dos zumbis da União do Comércio, né, dos Estados Unidos com o Canadá, né, e os outros da América Latina, que não funciona, é considerado como zumbi, o americano não quer saber desse tipo de acordo, então ele quebrou mais um alinhamento, mais um acerto que teve, tá certo? Fala, inclusive, da água também. Então, na verdade, tanto ele como Ernest Young fala da questão da água, quer dizer, que a água vai ser, na realidade, uma briga pelo recurso crítico, tá certo? Então, quem tiver a água sobrevivendo com ela bem, por exemplo, o Brasil é um deles, nós temos um grande aquífero, né, interno aqui para nós, pode ser bode expiatório para outros pontos de geopolítica claramente colocado, briga pelo poder. Basicamente, esse é um resumo amplo, né, em função do tempo nosso. Temos aí também o Mundo de 2026, feito pela Ernest Young, ela bate em 10 pontos também, ela bate no intervencionismo, né, estatal, que fala da questão do Trump em fazer, na verdade, o capitalismo de Estado, fala do comércio sob pressão que vai estar vivendo, fala da questão da soberania e conflitos cibernéticos, bate na questão da água, bate na questão, né, da corrida pelos materiais minerais críticos, fala também da questão, né, da dívida capital e das moedas. Acho que não, viu, Jonathan? Não travou, não. Tá certo? Pelo menos para mim aqui não travou. Né? Dívida capital e moedas,
fala ainda que tem que ter o quê? Mais os pontos que ele comenta aqui agora, tá certo? Fala sobre a América do Norte, volatilidade política, fala sobre a Ásia no Pacífico, a segurança econômica naquele ponto, tá certo? Fala na Europa que está na encruzilhada e fala também no Oriente Médio. Deixa eu travar aqui, voltar para vocês, para ver se está ou não. Voltando aí. Destravou agora? Legal, então. Vamos lá. Muito bom. E o que nós fizemos? Nós pegamos aqui, na verdade, todo o processo, né, das outras empresas e fizemos 10 tendências, 10 tendências. Então, nós colocamos em termos macro, que tendência é a união de vários riscos, tá certo? Para a gente poder saber o que isso pode impactar. Então, pegamos conflitos armados e guerras híbridas, ele tem uma criticidade nível 5, Bordeaux, que é o bico do corvo, e uma velocidade de acontecer 4, que é alta, né? Sem colaboração. Então, a questão aqui das tendências, nós temos sem colaboração, obrigatoriamente. A competitividade vai ser, vai ser com a multipolaridade. Então, a reconfiguração da ordem global exige uma estratégia regionalizada. Isso pega o Brasil. Vocês estão vendo que tem a tendência aqui. Nós temos aqui a criticidade, probabilidade, impacto e temos a velocidade. É uma leitura e a leitura executiva. Temos aqui a geoeconomia com sanções e protecionismo. Armas econômicas vão remodelar as cadeias globais, né? Estados Unidos e China vão ter uma corrida tecnológica boa, vai ser a disputa por IA e a disputa aí, na verdade, pelos respectivos chips, é o que vai definir, na verdade, o poder até 2030, tá certo? Um populismo, desigualdade, uma instabilidade, né, civil, que é o risco de permanente ruptura das questões internas dos países. Vendo vocês que a criticidade é 4 e a velocidade também é 4. Estou vendo vocês que grande parte das tendências tem uma velocidade 4 ou 5, ou seja, ela pode ocorrer de uma maneira extremamente rápida. E a criticidade delas são todas relativamente grandes. Temos aqui a questão do crime transnacional, a questão do mercado ilícito tomar conta, que isso é complicado. Então, entra aí a questão da governança, né, criminosa em regiões críticas. Isso é a nível mundial, tá, senhores? Não é a nível Brasil, não. Então, quando a gente fala isso daqui, se vocês pegarem os relatórios internacionais de crime organizado, a situação do mundo não está tão boa como deveria estar. Tem muito país aí que está no quadrante vermelho, o Brasil é um deles, e outros que estão no quadrante laranja. Tem um crime organizado alto e uma resiliência boa, mas eles não estão sabendo lidar com o crime organizado. Tanto é que o crime continua crescendo, tá certo? Uma geopolítica, né, juntamente com uma política de migração, né? Isso vai se tornar um ambiente extremamente politizado, tá certo? Tipo aconteceu lá, está acontecendo nos Estados Unidos. Chance de ter colapso de estados e golpes, aqui já é um pouco mais devagar, tem uma criticidade, né, 3, que é alta, não é média não, ela é alta aqui, o vermelho é muito alto e o Bordeaux ele é crítico, né? E uma velocidade um tanto mais lenta, né? Porque tem que ter uma série de outras, né, vazamentos de informações, né, regionalmente falando, para que isso possa acontecer. E uma fragmentação regulatória digital, ou seja, o que é essa fragmentação? Uma quebra, não tem mais uma questão mais de você está falando a mesma linguagem do mundo inteiro, tá certo? Não tem mais a colaboração, cada país vai ter as suas regras, as suas leis, e isso cria um problema grave em todos os sentidos, tá certo? Então a IA passa a ser a dela. Essas 15 tendências hoje é que, para nós, é o que está hoje impactando e que vai impactar os países. Teremos, então, situações mais críticas em função destas tendências, ok? Tendências geopolíticas que nós estamos falando aqui, ok? Muito bem. Está girando aí? Isso. Tendências e riscos globais. Então, vamos aqui entender o que vem a ser isso. Então, a gente pegou o relatório do Fórum Mundial, né, o Global Risk Report de 2026. Nesse cenário que vocês estão vendo aqui agora, os 33 riscos que nós temos, estes 33 riscos, ele diz respeito
ao contexto atual, senhores. Então, é isso que nós temos que estar sendo cientes. Então, ele montou um cenário para o contexto atual, montou um cenário para 2 anos e para 10 anos. Né? E em cada um desses tempos, aí, desses times, os riscos mudam radicalmente. Então, o que nós chamamos a atenção neste momento aqui, qual é? São os riscos econômicos, que eles estão aqui em azulzinho. Então, você tem aqui a recessão econômica em 6º lugar, entra com a concentração de recursos, entra com a interrupção de infraestrutura crítica, bolha de ativo, dívida, né, interrupção da cadeia de suprimento, entra com a questão do crime e atividades ilícitas aqui embaixo, está sendo a preocupação do pessoal. Então, vendo vocês, a questão de atividades ilícitas mexe bastante, impacta bastante de como que o país, né, os estados vão estar se reposicionando. Então, isso é importante a gente entender claramente, tá certo? O risco geoeconômico no momento atual é o que teve maior pontuação de preocupação, de, na verdade, ele ser o mais relevante em termos de criticidade, tá certo? No momento atual. Então, esse é um ponto fundamental. E os riscos econômicos ficaram no top 20, tá certo? Tem só o risco de recessão econômica que está no 6º, ele não entrou na lista atual, né, do risco, né, que estava sendo, né, os riscos econômicos que eu estou falando, que vão impactar o mundo como um todo. Então, nessa visão, fomos pegar os 10 atuais, né, pelo Global Risk Report, nós temos o quê? O confronto geoeconômico, conflito armado, tem a questão de um risco só estar na questão ambiental, e o resto entra cyber, entra a questão social, tá certo? Então, essa é uma mudança que teve do ano passado para esse, uma mudança grande em termos de você estar olhando o domínio de qual é a preocupação do pessoal. Então, isso é fundamental. Nos 2 anos agora, um espaço de 2 anos, que é um curto, os riscos econômicos sumiram, senhores. O que eu acho estranho, então, na minha interpretação, a minha visão, teve algum tipo de gap, porque quando você está tratando do risco econômico em si, o tratamento dele não dura 3 meses, 4 meses, 5 meses. São de médio prazo, de 5 a 10 anos para a gente ter algum tipo de retorno. Mas entraram nos 2 anos o conflito geoeconômico, desinformação e as informações falsas, polarização social e 2 riscos considerados ambientais. O resto entra, né, tecnicamente falando, com os riscos sociais. Então, aqui, nesse prazo de 2 anos, a gente vai ter muito problema social, fruto das questões geopolíticas e geoeconômicas, tá certo? Entra aqui o de longo prazo, o de 10 anos, por exemplo, vocês olharem aqui, o campeão é o meio ambiente. Por quê? Porque nesse tempo todo aqui dos 10 anos não estamos fazendo nada, e lá na frente ele vai pedir a conta para ser paga. E nós vamos ter que pagar, porque isso depende da gente sobreviver e viver nesse quesito nosso, que é o ambiente nosso. Então, tem o evento climático, a perda da biodiversidade, a mudança crítica nos sistemas da Terra, escassez de recursos naturais e a poluição. Viram vocês que tem. E notem vocês que nesses 10 anos e 2 anos, sumiram os riscos econômicos. Eu acho estranho, coloquei aqui para que vocês possam pensar também, tá certo? Porque eles não poderiam ter sumido, né, do dia para a noite, tá certo? Então, esse é um ponto fundamental, tá certo? O tratamento deles depende de 5 a 10 anos, coloquei nos dois, né, nos 2 cenários de curto prazo, né, e de longo prazo, tá certo? Para poder ficar entendendo porque não dá para desaparecer com os riscos econômicos que estão na veia, né? O mundo vive e gira em função disso. Comércio, grana, não tem como a gente poder escapar. Então, eu achei estranho eles terem retirado isso, ou pelas preocupações que foram colocadas. Aí entra uma questão de viés, né, que é importante. Eles fizeram também a questão da interconectividade. Viram vocês que na interconectividade que estamos vivendo atualmente, os riscos que fazem maior conexão, ou seja, é a desigualdade, que tem a esfera maior aqui, que vocês estão olhando, estão vendo, e também a recessão econômica. Viram vocês que o crime também está aqui embaixo, e ele faz conexão com quase todos os riscos aqui, um interface grande. E a questão cibernética, toda roxinha aqui desse lado, ela está integrada e casada. Viram vocês que os riscos geoeconômicos e geopolíticos são a cor laranja, né? Então, nós estamos aqui, 2 aqui, batendo forte, e aqui em cima o conflito armado.
tá certo? Então, isso aqui é o tamanho da esfera, é o quanto que ele é interconectado. Aqui que significa o seguinte, que a desigualdade, a recessão econômica, a polarização e o declínio na saúde são riscos considerados estratégicos porque eles são motrizes, eles influenciam o restante para serem materializados, tá certo? Então, isso é que vem a ser a gente fazer essa interpretação desse gráfico. Esse gráfico aqui, para quem não sabe, eles não usam o teorema de Bayes, eles fazem isso daqui de maneira qualitativa entre os respondentes. É válido? Muito válido, não tem problema nenhum, tá certo? Só que ele não segue uma regra ou não segue digamos assim, uma norma mais técnica, né? Mas vale do mesmo jeito. É importante a gente ter esta visão também, ok? Para a gente poder enxergar os riscos que nós estamos falando aqui. Em termos de a gente estar enxergando, então, o que nós fizemos? Nós pegamos, na verdade, toda aquela pesquisa que vocês viram que existe no mercado, né? Fizemos uma filtragem aqui, fizemos uma conciliação, fizemos impactos cruzados para poder termos aqui 10 tendências também obrigatoriamente. Então, o objetivo dessas 10 tendências que nós fizemos aqui e elaboramos não é para ser um caminho único, não existe isso, tá certo? Os caminhos são diversos, é para a gente ampliar essas trajetórias e verificar as variáveis que podem ser motrizes que vão influenciar nas decisões que nós temos que tomar, tá certo? Então, dessas 10 tendências, por exemplo, os riscos geopolíticos, geoeconômicos, eventos climáticos, fragmentação social e risco financeiro sistêmico, e a questão do mercado ilícito no sistema financeiro, foi considerado motriz. A gente vai ver aqui como que isso fica, né? Então, nós colocamos aqui essas 10 tendências aqui, vocês vão receber essa apresentação para ter tempo de pensar e criticar, tá certo? Então, nós temos as 10 tendências colocadas aqui, tem a definição dela, para vocês poderem entender. Então, a gente coloca de maneira macro a geopolítica, a geoeconomia, cibersegurança como risco sistêmico, a IA, que tem que ser separada da cibersegurança, fragmentação social, desinformação e polarização social. Então, aqui entra a cyber, né, influenciando a questão social na veia. A questão climática, nós colocamos aqui, achamos importante inserir isso, porque ele estava priorizado, né, para não ser mexido nesses próximos 5, 6, 7 anos. Os recursos críticos e infraestrutura, recurso crítico pensa, na verdade, em água, minerais críticos, a regulação, tá certo? E também o risco financeiro sistêmico com as atividades ilícitas. Então, vejam vocês que nós trouxemos ele à baila aqui para não ficar de fora nessas 10 tendências, tá certo? A criticidade deles, no nosso ponto de vista, ela é alta. Por que que ela é alta e fica alta? A tendência, nesse caso aqui específico, sem ser do geopolítico, porque no geopolítico eles não tinham, todos eles, probabilidade de impacto. No risco global, tinham. Então, ficou mais fácil a gente fazer a integração. Então, a gente seleciona uma série de riscos, coloca esses riscos dentro da mesma dimensão e a gente tira uma média. Então, todos eles, obviamente, ficam altos em termos de probabilidade de impacto. Impacto tem que ficar, porque é risco considerado risco relevante global, tá? Tem que ser severo ou massivo, pelo menos. Mais um ponto importante que eu gostaria de chamar aqui com vocês, qual que é? Então, você pega aqui, por exemplo, os riscos que estão no quadrante aqui roxo, né? Da direita aqui é o 345 e o 354, que entra a geopolítica e o risco financeiro. Quer dizer, a geoeconomia ela depende da geopolítica. A geopolítica entra antes com a questão do poder, tá certo? Então, isso é um ponto fundamental que os deixa aqui no quadrante vermelho, numa situação também de criticidade alta. Então, aqui nós temos uma criticidade alta e uma criticidade considerada muito relevante, tá certo? Para a gente poder trabalhar. E aqui entra agora a interconexão, que varia um pouco em relação ao Global Risk Report, eu sei? Então, para a gente poder lembrar, recordar, essa matriz aqui ela é fruto, né? Ela tem como resultado 4 quadrantes. O quadrante 1 é um quadrante chamado de ligação. Vocês estão vendo que tem o eixo vertical, é o da motricidade, é o quanto que ele influencia. O eixo horizontal dele aqui é o da dependência, quantos que eles são dependentes ou não. Então, o quadrante 1 é o da ligação
Ligação, ele é, ao mesmo tempo, dependente e, ao mesmo tempo, motriz. Então, ele cria uma estabilidade porque os riscos que estão aqui dentro estão um influenciando o outro. E, ao mesmo tempo, eles influenciam quem está no quadrante 3, que é o dependente. Quem está no quadrante 1 é o mais motriz, porque ele influencia tanto o quadrante 1, que cria uma instabilidade no ambiente. Então, nesse caso aqui, a gente vai ver esses 3 riscos aqui, as 3 tendências, são de TI e de IA, cibernética e IA. Então, nós estamos vivendo uma instabilidade, vamos viver uma instabilidade, para a gente poder entender isso claramente. E um ponto fundamental, esses 6 riscos que estão aqui, eles influenciam tanto o 1 como um 3. Ponto importante para a gente notar aqui a diferença. Viram vocês que ele está no lado esquerdo. O que é o lado esquerdo? Eles são extremamente motrizes, tá certo? Quer dizer, eles não são dependentes. Está vendo aqui a dependência? Ó? Então, a dependência está vindo para cá, tá certo? Então, na verdade, eles são extremamente motrizes, estão no canto esquerdo. E esses riscos aqui, eles são o quê? Eles têm uma questão de motricidade, que está acima do quadrante laranja, mas são mais dependentes. Por isso que eles criam uma estabilidade grande nesse ambiente que estamos aqui vivendo. Tá? Então, isso que é importante a gente entender esse jogo, tá certo? Os riscos que causam, na verdade, uma grande instabilidade é o risco que está no quadrante 1, que esses riscos são, né, de origem cibernética. O que está no quadrante de ser consequente, ou seja, ele é influenciado, né, por esses riscos todos, ou seja, não adianta eu tratar esse risco isolado. Eu preciso tratar todos eles primeiro, porque esse aqui vai cair pela manobra. Então, esse risco aqui é o risco de regulação e de governança, que depende dos outros para ele poder estar correndo de uma maneira mais calibrada. O que está no quadrante 2 são os 3 de TI. Então, cyber como risco sistêmico, IA como disrupção digital, desinformação e polarização social. Tá certo? Então, os 3 de TI, junto com a IA, eles geram uma instabilidade, inclusive para, né, os riscos considerados motrizes. Eles podem causar estabilidade de um risco pular para cá e etc. Isso ele pode ter essa força. É isso que temos que entender claramente. Então, nós temos que entender esse jogo quando olha essa matriz. E esses 6 aqui, eles estão extremamente assentados e cravados numa questão de estar com a influência. Tanto é que ele tem uma distância razoável desses riscos aqui, o que, teoricamente, eles ficam numa situação muito mais confortáveis para estar influenciando. Então, para tratar esses riscos aqui, tem que haver um investimento maior, vai ter que haver, na verdade, uma estrutura melhor. Vejam vocês que nós estamos tratando de quem aqui? Questão geopolítica, geoeconômica, questão social pesada, que é a fragmentação, dependendo da geopolítica e da geoeconomia. Então, não é fácil a gente mexer com isso, principalmente que são variáveis externas, né? Aqui entra a questão do clima, entra o recurso crítico de infraestrutura, entra água, minerais críticos, etc. E aqui o risco financeiro com a questão das atividades ilícitas na economia, tá certo? Então, isso aqui é o que nós estamos vendo em termos de riscos globais. Esses riscos globais, tecnicamente falando, eles vão para uma matriz de priorização. A gente cruza a matriz de riscos, tá certo? Com a matriz de impacto cruzado. Eixo vertical é a matriz de motricidade e o eixo horizontal é a matriz de riscos. Então, na vertical tem 5 quadrantes e na horizontal temos 4. O que é importante aqui? Os riscos motrizes, obrigatoriamente, têm que ser tratados prioritário. Por quê? Porque eles é que causam o problema como um todo, tá certo? Então, isso aqui é importante a gente enxergar, ok? E esses daqui são os de ligação. Nesse ambiente, vejam vocês que interessante, né? Eu tenho que tratar praticamente, né, obrigatoriamente, as 9 tendências. Eu tenho que mexer nas 9 tendências. Essa última daqui, ela vai ser consequente, mas as 9 tendências têm que ser mexidas. Essa daqui, que pega um 6, tem que ser feita em primeiro escalão, o cyber e a IA em segundo escalão,
e a regulação vai ser consequente, ou seja, eu derrubando os outros, ou segurando, ou mitigando, eu consigo segurar, na verdade, a potência e a força do risco da regulação. Mas isso é o nosso ambiente hoje de riscos globais, obviamente, né, que o mundo hoje está vivendo. Então, viram vocês que a coisa não é fácil e, tecnicamente falando, são cenários que nós temos cenários, obviamente, não tão doces, tá certo? É um cenário, na verdade, que é pavimentado aí com uma série de bloqueios, uma série de desvios, uma série de dificuldades, barreiras e etc. A matriz diz isso para nós. E aí nós temos que ter a capacidade de quê? A gente está criando condições de sermos resilientes e não tentar prevenir, porque isso não depende de nós. Então, temos que ser resilientes. As empresas têm que ser resilientes. Então, eu preciso antecipar para poder estar prevendo isso daqui. E para o Brasil, fizemos a mesma coisa. Eu escrevi artigo, né, em dezembro e janeiro, no meu newsletter, que é o Radar, né, que falava que nós pegamos 25 riscos do Brasil, foram integrados também em 10 tendências. Então, a nossa metodologia agora, estamos focando com 10 tendências, fruto de conexão e integração, tá certo? Pegamos os riscos corporativos e estratégicos, tá certo? De continuidade operacional, reputação, capital, riscos geopolíticos e os riscos transversais, que atuam como multiplicadores. E o que sobra aqui para o Brasil, né? Então, essas aqui são as 10 tendências: estrangulamento fiscal, baixo crescimento, produtividade e formalidade persistente, criminalidade, violência e captura institucional. Então, isso aqui é uma questão básica do Brasil. Se o Brasil não cuidar da criminalidade dele, em termos estruturantes, nós vamos ficar a pé. E isso é uma realidade, porque nós estamos enxugando gelo há praticamente 26 anos, praticamente. A gente não muda de patamar há 26 anos. A gente não mexe em questões estruturantes há 26 anos. Ficamos só enxugando gelo. Compra mais carro, compra mais colete, compra mais armamento, aumenta o efetivo, diminui o efetivo, mas não existe nada de concreto, certo? Então, isso é fundamental. Trouxemos para cá também, para o Brasil, o choque climático, a transição verde conflituosa, porque, na verdade, nós recebemos aqui a COP hoje, está certo? 30, e temos que demonstrar e temos que fazer a questão verde, né? E a questão verde não está acontecendo hoje no Brasil. Temos que ter também um risco que é sobre a questão geopolítica externa, o position do Brasil. Qual é o posicionamento do Brasil em função disso? E que tem a dependência, né? Nós temos a dependência do commodity nosso, né? Quem vai comprar da gente. Então, nós temos que ter posicionamento, position. Qual é o nosso position? E isso é um problema que a gente tem que estar mostrando. Entra a insegurança jurídica e o retrocesso regulatório, as fragilidades tecnológicas do Brasil e as suas fragilidades cibernéticas, a imagem nossa, internacional, reputação e acesso a mercado. Por que isso daqui? Pela falta de posicionamento, às vezes, e por uma questão, inclusive, de falta de governança. Vocês sabem que na Transparência Internacional nós perdemos 4 pontos, né? Fomos para 34. Quanto menor a nota, pior é. E a nossa governança, que é extremamente frágil, e nós não temos uma capacidade de implantação ainda. Governança que funcione, que gire. Então, nós pegamos essas 10 tendências para a gente poder fazer o processo como um todo. Da mesma maneira que os riscos globais e os geopolíticos, eles ficaram aqui, né, no miolo. É uma tendência isso em usar esta técnica, mas nós usamos, que nós entendemos que ela é boa para isso. A gente está fazendo a tendência, você enxerga de maneira macro, e é fruto de você integrar. Viram vocês que a fragilidade cibernética que está aqui né, no bico do corvo, 342 é que está aqui no bico do corvo. E o restante das tendências estão aqui no miolo, numa posição alta e impacto severo, tá certo? Para o Brasil. Tá certo? Inclusive na questão geopolítica, né? O pessoal da Eurásia escreveu dizendo que o Brasil vai sofrer pouco a questão da geopolítica. Eu discordo. Acho que tem uma pressão forte sobre outros atores, que o americano não vai deixar a China ficar aqui deitando e abraçando de maneira clara, tá certo? Fizemos aqui a interconectividade, e aqui entra um ponto importante. Viram vocês que a insegurança jurídica bateu com a questão da fragmentação regulatória, tá certo? 341. E vejam vocês que 2 riscos, 2 tendências ficaram, na verdade, como motrizes.
a governança frágil nossa, então ela é um ponto extremamente sensível em termos de position e o próprio position nosso na questão da geopolítica. Então, são dois pontos aqui importantíssimos, duas tendências que hoje fazem a infecção, né? Quando eu falo infecção, no sentido de fazer com que os outros riscos venham a acontecer. Entra, na verdade, o choque climático, entra a nossa fragilidade tecnológica, entra com a nossa imagem aqui, então, ela ajuda a alavancar e causa instabilidade. Então, se olhar o Brasil hoje, o Brasil está numa posição de instabilidade perante as suas tendências. Nós somos extremamente instáveis em relação ao mundo, que está numa posição mais assentada, que eu falo, tá certo? Mais difícil de trabalhar, obviamente, mas ele está numa posição mais assentada, com menos, né, instabilidade. O Brasil está com uma grande instabilidade, porque ele tem aqui, na realidade, 7 riscos no quadrante 1, que gera instabilidade no nosso contexto. Interessante a gente pensar nisso. Entra aqui a questão fiscal, o crescimento, a criminalidade, desigualdade e coesão, tá certo? O envelhecimento da população do Brasil. Então, isso daqui é importante a gente ver. Ó. Veja que ele está longe aqui, né? E aqui tem essa posição que está afastada. Mas a estabilidade existe, ela causa e empurra para cá e empurra para aqui para, na verdade, o consequente. Mas entre eles é que causa a instabilidade nesse caso específico nosso. Então, no nosso caso aqui, nós temos que estar pilotando esta instabilidade. Para onde que vai? Como que os riscos vão estar trabalhando e quem que ele vai estar influenciando. Então, isso é importante. Entra também a priorização. Então, a priorização são duas tendências que temos que estar olhando, é como que o Brasil vai se posicionar, como que ele vai, né, tomar o position dele frente aos eventos que estão ocorrendo hoje. Vocês viram que o Brasil não demoveu de participar, na verdade, do Conselho, do Comitê de Paz lá de Gaza, que esse é um pipinão, porque ele não é oficial, o oficial que eu falo não é da ONU, os outros países largaram a mão disso, a França, a Alemanha, o Brasil participou, achou que era conveniente, temos que verificar se isso é um ponto positivo ou negativo, tá certo? Mas é um posicionamento que o Brasil tem que ser firme, né? A gente não pode ficar em cima do muro nessa questão. E os outros riscos que estão aqui, outras tendências, desculpe, estão aqui no meio, né, do miolo, para a gente poder estar, na verdade, monitorando e vendo o que vai ocorrer, que vai ocorrer com a integração destas tendências. Então, isso aqui faz parte. Este cenário, senhores, pode mudar. Pode mudar em relação a quê? Ao que um pode influenciar mais ou menos, por isso que tem que acompanhar. Não tem como a gente não acompanhar isso de maneira clara, ok? Então, em termos de Brasil, mundo e geopolítica, foi o que nós fizemos. Vocês têm o artigo aí no LinkedIn, tem o material que eu vou passar para vocês. Se alguém quiser fazer alguma crítica, mandar um e-mail para mim, esteja à vontade. Crítica sempre é bem-vinda para a gente poder crescer em conjunto. Isso aqui a gente está fazendo para que o mercado seja mais robusto e a gente consiga usar, senhores, técnicas melhores, né? Técnicas que têm o sistema, têm o impacto cruzado, são técnicas que a gente poderia ter melhor. E aqui trouxe para vocês algumas evidências, né? Isso aqui é do Global Risk Report, onde ele mostra aqui a polarização social no mundo. Então, veja que o Brasil aqui está sempre no bico do corvo. Essa daqui é a questão da dívida, ó. Então, escurinho, está escuro. Você pegar aqui, então, está aqui a questão das informações falsas, ó. Estamos aqui também no escuro. Essa daqui que está um pouco mais clara em relação a quê? Em relação à infraestrutura. Aqui tem a Argentina que está aqui, tá certo? Tem aqui o próprio Estados Unidos, o México, né? Estados Unidos e México função do próprio terremoto, desastres naturais, mas as infraestruturas nossas estão aí também no bico do corvo, para vocês entenderem. E surgiu, que é um ponto importante, tá certo? Os 5 riscos mais granulares do Brasil, feita na pesquisa lá do Global Risk Report, que eu também, aqui ele volta ao contexto hoje nosso, né? Vejam vocês que ele pegou o quê aqui? Pegou o risco econômico, financeiro, pegou a questão social, que o serviço público nosso é insuficiente, não consegue proteger a população, a dívida, criminalidade e a inflação. Tá certo? Então, isso aqui estão nas tendências, né, que nós colocamos, e na verdade, é uma preocupação granular. Mas vejam vocês que
esses 5 riscos aqui, eles fogem daquele cenário que eles fizeram para 2 anos e para 10 anos. Interessante, né? Por isso que eu falei que não estava, no meu ponto de vista, falando muito, né? Isso aí é um ponto que temos que estar olhando e observando. E essas críticas nós temos que fazer, senhores, faz parte do processo, tá certo? Inclusive com nossos estudos. Isso é muito importante. Qual é a conclusão que eu tenho em relação a isso, para cumprir a tabela nossa? O que nós podemos fazer? Então, ações estratégicas para enfrentar esse mundo incerto e volátil. O mundo nave, o mundo bunny ou o mundo VUCA, tanto faz. O que temos que fazer? Primeiro, a função de gestão de riscos, senhores, tem que estar alinhada com a estratégia geral da empresa. Isso é um ponto fundamental. Poucas empresas hoje, pouquíssimas, fazem esse alinhamento. Está alinhado com o planejamento estratégico? Tem uma posição dele junto ao conselho, mas não é só pelo comitê de auditoria. Ele tem um posicionamento firme, ele tem uma postura firme, ele está empoderado, né? Então, número 1 é isso. Segundo, as decisões comerciais, decisões de contrato comercial, têm que ser feitas com base em risco, numa estratégia com base em risco. Não tem jeito. Então, isso tem que ser feito de maneira formalizada. Tem que ter matriz para isso, senhores. Não é que um resolveu olhar, foi olhar, ou pegou o jurídico para olhar, com a boa vontade que ele teve. Não é isso. Tem que ter um processo formalizado. Vai se tomar uma decisão, faça uma análise de risco para poder verificar. Isso também o mercado brasileiro e mundial ainda não fazem, toma na cabeça, depois começa a correr atrás. Incentivar, na verdade, né, nós, da área de riscos, a usarmos métricas de negócio, de business, em cima dos riscos, porque os riscos impactam o negócio. Então, nós temos que olhar mais para que impacto que isso vai dar para o negócio da empresa. Sem isso, a gente não consegue ter, na verdade, o posicionamento da área de riscos num nível mais estratégico, tá certo? Na minha visão. E ver o gerenciamento de risco como um facilitador, e não como o chato, o pentelho, que chega lá na hora, bloqueia, na verdade, não pode fazer esse negócio, não dá para fazer. A ideia de não fazer o que não pode fazer é porque está preservando algo, então isso tem que ser visto com esses olhos. Claro e óbvio que toda operação tem risco, então a empresa e o gestor ali vai assumir o risco. Não tem como querer fazer tudo sem nenhum tipo de risco. Não existe. Então, essas 4 ações estratégicas são ações. Então, nós temos que sair da intenção e ir para a ação. Para nós irmos para a ação, senhores, temos que ter atitude. Atitude. Tá certo? Então, isso é importante. Então, a área de riscos, a área de compliance, a área do jurídico tem que dar força para que isso aconteça. Se não tiver uma união nas 3 linhas, né, que pega o compliance, que pega, na verdade, né, riscos e pega auditoria, não vai rolar, tá certo? Porque o conselho, a diretoria, ainda não está sensível a esse grau. E o que eu sugiro para nós, né? Quando eu falo para nós, para todo mundo, mas temos que usar, não é a gente criar, né, metodologia ou framework que cai do céu. Eu usaria a da ISO 31050, que é a ISO TS, saiu o ano passado no Brasil aqui esse processo, esse framework, casando inteligência com risco e cenários, que eu acho que é fundamental, aonde a ISO 31050, ela cria o anacrônimo também de quê? Do ARARA. Então, nós temos que praticar o ARARA. Então, em vez de praticar só o mundo nave, bonito, o mundo VUCA, o mundo bunny, tem que praticar o Arara Brazuca, que é antecipar, resistir, absorver, responder e adaptar, senhores. Isso está na norma. Eles não colocaram o Arara, eu coloquei, mas o antecipar, resistir, absorver, responder e adaptar está na norma. E nós temos que seguir este framework. É não reinventar a roda. Ponto crucial nosso, não olhar para trás. Não podemos olhar para trás, não nos dias de hoje, porque a velocidade é muito grande. Vocês viram lá que, em termos de tendência global e geopolítica, todas elas andam numa velocidade muito grande. Vocês viram, das 10 ali, só 2 que tinham 3, o restante era 4 ou 5. E aí, para isso, eu tenho que fazer o 3 e 1, senhores. Não tem jeito, que é onde o mercado não pratica. Desculpe falar abertamente. Eu tenho que trabalhar com uma inteligência. O mercado não trabalha com a inteligência formalizada. Vou fazer o enquadramento, a coleta, a interpretação. A interpretação é crucial,
Porque o produto da inteligência tem que ser o quê? Vai ter que ser cenários prospectivos. Então, o produto da inteligência é cenários. Né? Não é uma ferramenta aqui que eu vou estar usando para poder só fazer. Então, quando eu vou fazer um pastel da vida, do planejamento estratégico, eu tenho que ter cenários. Vai sair dali com cenários prospectivos. Então, trabalho com inteligência, trabalho com cenários, e aí eu vou trabalhar com riscos. Eu fazendo essa tríade num só, eu crio, na verdade, condições de ter um processo mais estruturado, aonde eu vou entregar KRI, né, indicador-chave de risco, para poder pilotar. E vocês, né, agora fazendo aqui o meu marketing aqui, não podem trabalhar com planilha, senhores. Isso é um crime, né? É um crime. Eu brinco muito, falo da planilha, falo que não pode ser a planilha SAP, mas falando sério, a gente não pode trabalhar com planilha mais. Tem que trabalhar com um sistema, seja ele qual for, tá certo? Mas tem que ser um sistema que o sistema vai dar robustez. Ele vai estruturar para vocês, na verdade, o que tem que ser feito. E hoje eu vejo grandes empresas, grandes bancos na planilha. Eu não consigo entender, desculpe a minha total franqueza, tá certo? Não consigo entender por que fica ainda na planilha, mexendo em fórmula, errando, colocando. Isso é um fator crítico muito grande. O resultado vai ser esse mapeamento, vai ser o monitoramento, que isso é importante, ó, monitoramento contínuo. Esse é outro pulo do gato. Nós temos que monitorar de forma contínua. Tanto é que é verdade, ó, que a norma ela prevê que você faça tanto a inteligência, cenários e faça a gestão de riscos, e o monitoramento está aqui fora. Ó. Nós vamos pegar todo esse processo para monitorar. Monitorar se o cenário está mudando, monitorar como que está o risco, qual é a posição do risco que está hoje, em relação à interconectividade, não só a criticidade, e um ponto importante para nós. Se vocês olharem no mercado hoje, pergunto a vocês, quem faz, na verdade, a interconexão em riscos? Quem faz, senhores? Vamos colocar a mão na consciência. Quem faz? Eu conto na minha mão direita aqui e tiro 3, hein? Quem faz oficialmente? Não tem. E não tem por quê? Acha difícil? Porque é complicado? Não é. Nós temos que usar ferramentas diferentes para momentos diferentes, senhores. Certo? Que hoje estamos vivendo uma situação totalmente, né, diferenciada do que vinha acontecendo no passado. Ok, senhores? O que eu tinha para conversar com vocês é isso. Tem meu e-mail aí, tem meu telefone no Zap. Podem mandar à vontade as críticas, as observações serão sempre bem-vindas. Eu acho que eu cumpri aqui a tabela de falar aqui numa hora isso daqui, eu acho que é importante. Tá certo? Agradeço aí a participação de vocês. A ideia minha depois é a gente abrir nesses webinars que eu vou fazer, a gente abrir mais para a gente conversar, inclusive, tá? Essa é a minha ideia para a gente poder estar fazendo. Estou ajustando com a equipe minha para a gente poder trabalhar num bate-papo real. Eu apresento, a gente faz um webinar desse daqui e depois de 2 dias eu posso estar, na verdade, fazendo um bate-papo em cima dele, tá certo? Sim, a apresentação vai para vocês aí, fica tranquilo. Tá bom, senhores? Agradeço, muito obrigado pela consideração. Desculpe meu jeitão de falar de maneira clara, direta, tá certo? E ficamos aí à disposição de vocês. Forte abraço a todos, muito obrigado.